Então hoje nós começamos a estudar mais um livro dos chamados livros dos profetas menores. E é o livro do profeta Oséias. Bem, meus irmãos, qual é a minha intenção hoje, juntamente com vocês? É introduzir o estudo a esse livro, como nós já fizemos nas outras vezes em que estudamos os outros livros. Isto é, nesta aula introdutória, o nosso estudo será introduzido e isso significa passar por um conhecimento um tanto quanto básico sobre o profeta, sobre o seu contexto histórico, sobre os principais temas do livro e o seu esboço geral, para que no finalzinho a gente entenda, permitindo Deus, quais são os principais ou as principais aplicações que o estudo deste livro específico aqui do profeta Oséias tem para nós no dia de hoje. Então esse é o nosso plano de aula. A gente vai passar por um estudo sobre o profeta, sobre os dias do profeta, num terceiro momento sobre os principais temas do livro do profeta Oséias, para que depois, nas últimas duas sessões da nossa aula, permitindo Deus, a gente estude as divisões do livro e a importância do livro para hoje, para a nossa vida hoje. Porque como nós já temos visto, como Paulo escreve a Timóteo, toda a escritura é útil, e aí dá uma lista do porquê ela é útil, não é? E diz lá no finalzinho, a fim de tornar todo homem habilitado para toda boa obra. É conhecimento, mas é conhecimento posto em prática. Por isso que lá no finalzinho a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do livro para hoje. Então vamos ler hoje somente o versículo 1 do capítulo 1. Vamos ler todos juntos. Oséias, capítulo 1, verso 1, nesta nossa aula introdutória. Oséias, capítulo 1, verso 1. Vamos ler todos juntos? Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Vamos orar uma vez mais, rogando a Deus a iluminação do seu Santo Espírito. Senhor, nós te damos graças por mais esta noite em que o Senhor nos reúne aqui para estudarmos a Tua Palavra. Senhor, nós acabamos de ler a introdução deste livro, o cabeçalho deste livro, livro do profeta Oséias, inspirado pelo Senhor. E nesta hora, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ilumine a mente, que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso coração e nos conduza no estudo deste livro, no estudo da Palavra do Senhor. Fala conosco, ajuda-nos a entender tudo aquilo que precisamos entender, para que o nosso estudo no livro do profeta Oséias seja produtivo e reflita de fato, Senhor, a mensagem nele contida. Em nome de Jesus, o Teu Filho, é que oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Então vamos lá, de acordo com o nosso plano de aula, vamos partir para o primeiro momento aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o profeta Oséias, a partir da informação que nós temos no primeiro verso já. Porque o primeiro verso desse livro já nos dá uma, digamos, informação ainda que bem breve, bem sucinta, deste homem chamado Oséias, profeta do Senhor. E como vocês já devem imaginar, como foi com os demais livros estudados aqui, dos outros profetas menores que já estudamos, muito pouco se sabe a respeito deste homem chamado Oséias. De fato, muito pouco se sabe a respeito deste profeta chamado Oséias e sobre seu pai, Beeri. Qual é a única informação que nós temos em termos biográficos acerca deste homem, em termos da biografia, da vida deste homem? É que seu pai tinha esse nome, Beeri. Mas nós sabemos também, de acordo com este trecho do verso 1, que ele era obviamente, profeta do Senhor. Isso por quê, meus irmãos? Como é que o livro se inicia? Diz aí, Miriam, no verso 1, se quiser ler lá da projeção, pode ser também. Como é que começa o texto? Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias. É sempre bom lembrarmos, meus irmãos, que estes homens, como nós já dissemos a respeito dos outros profetas que já estudamos, não falam suas próprias palavras. Em seus dias, não entregaram mensagem advinda da sua imaginação, mas entregaram palavras, profecias, mensagens que receberam da parte do Senhor. E é necessário lembrar aos irmãos também que nem todas as mensagens que os profetas receberam foram registradas em livro.
Vou repetir. Nós precisamos nos lembrar que nem todas as mensagens que os profetas receberam foram registradas na Escritura. Vamos pegar o exemplo de Jonas. Nós já estudamos aqui o livro do profeta Jonas. Nós vimos, basicamente, a estrutura do livro, o conteúdo do livro, os principais temas do livro, e vimos que, de mensagem mesmo, há lá só uma pequena anunciação do profeta. Há uma pequena chamada ao arrependimento e muito a contragosto a Nínive, não é mesmo? Porque, digamos, convenhamos, boa parte do livro do profeta Jonas trata da sua história pessoal, ou de um momento específico da sua história pessoal. Mas, meus irmãos, os livros históricos, como os livros de Reis, por exemplo, falam de Jonas profetizando em outros momentos do que aquele em que ele foi para Nínive anunciar a mensagem do Senhor. Ele era um profeta ativo em seus dias, ou seja, ele entregou da parte de Deus mensagens ao povo que não foram registradas nos seus livros. Aliás, no seu livro. Assim, em relação aos outros profetas. É certo que Oséias recebeu da parte do Senhor outras mensagens, outras profecias que nós certamente não temos registradas na Escritura. Porque os livros dos 12 profetas menores só foram compilados tempo depois da sua morte. Os irmãos se lembram daquilo que nós dissemos acerca dos 3 estágios da profecia? O profeta recebia a mensagem da parte de Deus, este é o momento da recepção. Depois, anunciava a mensagem a quem deveria anunciar, é o momento da entrega. E depois, num terceiro momento, historicamente distinto dos 2 primeiros, é que esta mensagem, ou parte dessas mensagens, era registrada. Então, certamente, essa não foi, o livro que nós temos aqui, não contém todos os oráculos, todas as profecias, todas as mensagens que Deus deu ao profeta Oséias. Contém somente aquelas que Deus, pelo Espírito Santo, quis que fossem registradas. Aquelas mensagens que Deus, pela direção do Espírito Santo, quis que fossem registradas. E isso se aplica a todos os outros livros dos profetas, dos assim chamados profetas menores, como nós já temos estudado. Portanto, nós sabemos que esta é a palavra do Senhor. E de que maneira Deus se revelava aos profetas? O que vocês acham, hein? De que maneira específica Deus falava com os profetas? Como que esta palavra do Senhor chegava até o profeta? Sonho? Visão? Ou será que Deus, no estrondo da sua voz, falava e ele, de repente, onde quer que estivesse, ouvia uma voz forte, estrondosa? A Bíblia diz como isso acontecia. Abra a sua Bíblia, abra a palavra de Deus, marque aqui Oséias e nós já vamos voltar ao texto, mas vá lá para Números, capítulo 12, verso 6. Números, capítulo 12, verso 6. Aqui nós temos o que os estudiosos chamam de paradigma da revelação profética. Que frase difícil, né? Mas a ideia é, aqui nós temos o modo, a descrição do modo como Deus se revelava aos profetas. Venha, meu irmão, leia para a gente, por gentileza. Números 12, verso 6. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Obrigado, meu irmão. Qual é o contexto aqui, irmãos? Vocês se lembram? Miriam e Arão entram em sedição, em rebelião contra seu próprio irmão Moisés. Questionam a sua autoridade, questionam a sua liderança. E aí, Deus vai confrontá-los em razão disso, dessa sua rebelião familiar, digamos, e diz lá no verso 6 desse capítulo 12 de Números, que ele, o Senhor, revela aos profetas que há entre o seu povo a sua vontade através de, primeiro, visão, primeiro modo. Vocês viram aí o texto? Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se há entre vós profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer. Mas esse é o único modo? O que diz a continuação do texto? Ou falo com ele em sonhos. Moisés era uma exceção a essa regra.
Leia o verso 7, Rebeca, por favor. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. 8 agora. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Porque não temeram criticar o meu servo? Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Então vejam, Moisés era uma exceção a essa regra da forma com a qual Deus se revelava aos profetas, transmitia aos profetas a mensagem que eles deveriam anunciar como seus mensageiros. Mas Moisés é uma exceção. E vejam que grande privilégio tinha este homem de Deus. Falava com o Senhor boca a boca, face a face. É o que diz o texto bíblico aqui no verso 8. Mas, à exceção de Moisés, os demais, ou de maneira contrária a Moisés, os demais recebiam a palavra do Senhor de dois modos. É desse modo geral que Deus se revelava, né? Desses dois modos gerais, ou em visão ou em sonhos. Então, meus irmãos, voltando lá para o livro de Oséias, a gente entende que, sendo um profeta do Senhor, a palavra que recebera do Senhor, a mensagem que recebera do Senhor para entregá-la aos ouvintes de seus dias, e que depois, repito, só depois foi registrada no que nós temos aqui em livro, parte dessas mensagens, veio a este homem ou por sonho ou por visões. Assim como foi com os demais profetas. Portanto, lembre-se, por exemplo, da visão de Isaías. Vocês se lembram da visão de Isaías no capítulo 6 lá do seu livro? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E aí lá a gente entende, ou ele teve uma visão, ou muito provavelmente ele sonhou. É assim que Deus se revelava no Antigo Testamento. E lembre-se, meus irmãos, antes disso os profetas nem sequer registravam livros. Era o caso de Elias, de Eliseu, que comunicavam a mensagem de Deus, mas não tiveram seus registros escritos em livros específicos, que levavam o seu nome. Mas nesse caso aqui, nós sabemos, os livros já estavam presentes, não é? A partir de um tempo específico da história de Israel, os livros começaram a ser registrados. O que é que a gente pode, então, aqui falar sobre este homem específico, tendo ciência de que muito pouco se sabe sobre ele? Primeiro, o significado do seu nome. O seu nome deriva do verbo hebraico para salvar. O verbo hebraico que significa salvar, salvação. E há outro personagem bíblico do Antigo Testamento que também tem um nome parecido com esse, pelo menos no significado. Qual é mesmo? O Senhor salva, o Senhor é salvação. Que nome significa? Qual é o nome que tem por significado essa frase mesmo? Josué. Olha só que coisa interessante. Inclusive, Oséias era o nome original de Josué. Marque aqui o livro do profeta mais uma vez e abra agora, mais uma vez, em Números, só que Números 13. Números 13. Estava no capítulo 12, não é? Vamos agora para o capítulo 13. Que diz lá o verso 8. Números, capítulo 13. Verso 8, Números 13, verso 8. Henrique, por gentileza, meu irmão. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun. Então vejam, aqui está, melhor dizendo, o relato dos 12 homens que foram enviados para espiar a terra de Canaã. Entre eles estava esse Oséias, da tribo de Efraim, filho de Nun. Mas será? Quem é esse Oséias? Agora olhe para o verso 16, Números 13, 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Nun, Moisés chamou Josué. Esse Oséias que foi enviado para espiar a terra de Canaã é Josué. Só que o seu nome, até então, até Moisés começar a chamá-lo de Josué, por causa da mesma origem hebraica, era Oséias. Por isso que os dois nomes têm a sua origem comum, nesse verbo hebraico que significa salvar. E vejam só, a mesma raiz hebraica que dá origem ao nome
Jesus, o Senhor salva, o Senhor é a nossa salvação. Bom, é o que nós pouco podemos saber a respeito deste homem, o significado do seu nome. Mas não apenas isso, nós sabemos também que ele foi profeta para os reinos do norte e do sul. Vejam que particularidade interessante, porque até então nós estudamos livros de profetas que foram mensageiros de Deus ou para um ou para outro. Jonas, reino do norte ou reino do sul? E reino de Israel ou reino de Judá? Israel. Abacuque, reino do norte ou reino do sul? Reino do sul, Judá. Sofonias, reino do norte ou reino do sul? Do sul, Judá. Malaquias, reino do norte, Israel ou reino do sul, Judá? Do sul, Judá. E agora nós vemos um profeta que foi mensageiro de Deus para os dois reinos. Muito embora as suas palavras mais fortes e mais urgentes tenham se dirigido ao povo de Israel. Isto é, reino do norte. Exatamente isso. Muito embora as suas palavras mais fortes e urgentes tenham se dirigido ao povo do norte, ao povo de Israel. Bem, biograficamente, ou seja, em termos da vida deste homem, são as pouquíssimas informações que nós podemos extrair. Mas olhando para o conteúdo do livro, nós também sabemos alguma coisa a respeito de Oséias. Primeiro, que este homem foi um homem piedoso, um homem de firme devoção ao Senhor. E sabe como isso é revelado, meus irmãos? No enredo do livro, na história do livro, nas mensagens que ele entrega ao seu povo. A sua dedicação era tão grande a ponto deste homem ter se disposto a se casar com uma prostituta sob a ordem do Senhor. Ou seja, este homem se envolveu numa relação que significaria profundo sacrifício e tristeza pessoais, sob a ordem do Senhor. Talvez seja esta a informação que vocês mais tenham presente em mente quando se lembram do profeta Oséias, não é? O profeta que se casou com uma meretriz, que se casou com uma prostituta. E nós vamos ver o porquê disso, nós vamos ver qual foi o significado disso. Mas o que nós sabemos e que nós podemos extrair a partir dessa informação é que este homem de fato era um homem piedoso. A ponto, irmãos, vejam, de comprometer a sua própria reputação pessoal. A ponto de se ver em vexame público para obedecer à ordem do Senhor. A ponto de sacrificar a sua reputação e se ver numa situação de tamanha tristeza. Nós vamos ver o porquê disso, principalmente nos primeiros capítulos do livro. E como vocês já devem imaginar, como um profeta do livro dos 12, ou seja, um dos profetas menores, um dos 12 profetas menores, e lembrem-se aqui, irmãos, vou fazer um parênteses, a gente não pode se esquecer disso, é um conjunto de livros. Os 12 profetas menores formam um conjunto de livros. Um conjunto. Tanto que a literatura antiga classifica todos esses livros em conjunto. Flávio Josefo, um historiador do primeiro século depois de Cristo, já usa essa expressão, livro dos 12. Um livro que não é canônico, ou seja, não é inspirado por Deus, mas está nas Bíblias católicas romanas, é o livro de Eclesiástico. Foi escrito aproximadamente no ano 200 a.C. E lá já também é mencionado o chamado Livro dos 12. E por que Livro dos 12? Vocês se lembram do que eu disse? Que a escrita do livro é posterior à entrega da mensagem do profeta? O profeta recebe a mensagem de Deus, é um momento. Segundo, comunica a mensagem aos ouvintes, é outro momento. E só depois, ora mais, ora menos distante na história, é que o livro é registrado, sob a inspiração do Espírito Santo. Os irmãos se lembram disso? Pois bem, há um editor que juntou os 12 livros, que escolheu as histórias, as mensagens que foram pronunciadas pelos profetas e fez essa edição, juntando livro por livro, juntando os 12 livros, tudo direitinho, num livro só, que é historicamente chamado entre o povo de Deus de Livro dos 12. Este homem, este editor, foi inspirado por Deus para fazer isso. Muito provavelmente no ano 400 a 300 antes de Cristo.
Mas vejam, como os outros profetas, tudo isso para dizer que, como os outros profetas desse livro, desse conjunto de livros chamado de Livro dos 12, Oséias também viveu num período conturbado da história do seu povo. Então vamos falar sobre esse tempo, sobre esses dias conturbados. Vejam lá o que diz a continuação do verso 1. A gente leu até ali, filho de Beeri. Marli, por favor, minha irmã, leia lá a continuação. Nos dias... Então vejam, aqui nós temos uma informação histórica, ou algumas informações históricas, que este homem, a respeito de quem nós sabemos pouco, profetizou, a palavra do Senhor veio a ele, foi dirigida a ele, nos dias desses reis específicos. Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Lembre-se da divisão do reino, o reino era um só, sob o reinado de Saul, Davi e Salomão. Com a morte de Salomão, há uma divisão dos reinos. Roboão, filho de Salomão, fica com o reino de Judá, o reino do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. E o reino do norte, formado pelas 10 tribos restantes, sob a liderança de Jeroboão I. Então vejam, foi nos dias dos reis, Uzias, Jotão e Acás e Ezequias, reis de Judá, que Oséias recebeu a palavra do Senhor. E nos dias de Jeroboão, que foi contemporâneo de Uzias, filho de Joás, rei de Israel, que Oséias recebeu a profecia. Vejam lá que ele foi, portanto, um profeta do século VIII antes de Cristo. Então, se alguém te perguntar em que tempo específico Oséias profetizou, a resposta é essa: no 8º século antes de Cristo. Isso por quê? Porque esses reis que são aqui descritos reinaram nesse período aqui, ó. Uzias, o primeiro, o mais velho deles, reinou de 792 a.C. a 740. E Ezequias, que foi o mais novo deles aqui, em termos de linhagem real, reinou de 716 a 687. O que isso significa? Que Oséias profetizou, anunciou a palavra de Deus entre esses anos aqui, ó. Embora não se saiba com certeza, a data exata foi com certeza entre 792 e 687. Muito embora os estudiosos olhem para isso aqui e cheguem a uma data estipulada da metade dos anos 700 antes de Cristo. Mas vejam, ele também cita Jeroboão II, que é um rei israelita que reinou de 793 a 753. E sabe o que é curioso aqui, irmãos? O cabeçalho cita 4 reis de Judá, reino do sul, e só um rei de Israel, reino do norte. E as profecias de Oséias são dirigidas especialmente ao reino do norte. Por que será que ele cita um só rei de Israel e nenhum outro do reino? Aliás, e 3 reis, 4 reis do reino do sul. Ele chamou atenção pelo seguinte: ele foi profeta no reino do norte, um reinado, um rei só. E o livro dele menciona os demais reis do sul. E pelo que você mostrou na primeira distância Eles faziam um limite, faziam divisa. Eles fazem divisa, mas o do sul é bem maior que o do norte. Ele teve interferência nesses reis aí, será? As profecias dele tiveram interferência? Isso. Com a administração desses 4 reis e de um do norte, que talvez administrava semelhante aos do sul. Boa pergunta, minha irmã. Qual é a ideia aqui? Vejam, ele cita de fato 4 reis do sul, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, e um só do norte, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. E a pergunta que intriga os estudiosos é: por quê? E a resposta é: não se sabe com certeza. Mas boa parte deles diz o seguinte: é bem provável que Jeroboão II, é o segundo. Por que é o segundo? Porque o primeiro rei, quando o reino foi dividido, do reino do norte,
Foi Jeroboão, mas Jeroboão primeiro. Esse já é o segundo, ok? Quando houve a divisão, há uma linhagem que se estende no Reino do Sul de reis, alguns deles fazem o que é reto perante o Senhor, outros não. E no Reino do Norte, há uma confusão política e espiritual totalmente profícua, né? Uma confusão. Em termos políticos, em termos espirituais, os reis não obedecem a Deus, fazem o que é mal perante o Senhor, ao contrário de alguns poucos reis do Reino do Sul, de Judá. Todos do Reino do Norte desobedecem a Deus, são rebeldes às ordens de Deus. E politicamente também, minha irmã, há uma confusão generalizada. Golpe atrás de golpe. General tentando derrubar rei para assumir o seu lugar. Há reis que ficam meses, pouquíssimos meses no cargo, porque são derrubados, estou falando do Reino do Norte, Israel, porque são derrubados por generais, por capitães, por homens que estavam envolvidos e interessados na administração política. Jeroboão é um desses casos, Jeroboão II. Ele morre, assume um rei da sua linhagem depois, que fica pouquíssimo tempo, e aí leva um golpe de Estado, entre aspas, digamos assim. Por causa disso, é possível, dizem os estudiosos, que esse cabeçalho chegou só até Jeroboão II, porque ele representava a linhagem que estava até então no poder do reino de Israel estabelecida. Como depois dele, uma outra linhagem usurpou o trono, cortou, como se o autor aqui não desse legitimidade à linhagem que se estendeu, que veio depois. Certo? Essa é uma possibilidade, muito embora não se tenha certeza dela. O que a gente pode ter certeza é que foi no reinado aqui, nesse período de tempo, que que Oséias profetizou, entregou a mensagem de Deus. Vamos lá. Esse período, meus irmãos, foi marcado por várias realizações nacionais. Vamos abrir alguns textos, para a gente sair aqui da monotonia do discurso único também, né? Alguém, por favor, abra em segundo livro das Crônicas, capítulo 26, e leia de 1 a 4. Outra pessoa, também segundo livro das Crônicas, capítulo 27. Então vamos dividir aqui para ficar mais claro. A Miriam vai ler, por gentileza, Miriam. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26, de 1 a 4. Rebeca, segundo livro das Crônicas, por gentileza, irmã. Capítulo 27, de 1 a 6. Seu Antônio, segundo livro das Crônicas, capítulo 29. E depois, Marli. Tá, seu Zé, pode ser o seu Zé Eugênio, por gentileza. Segundo livro dos Reis, capítulo 14, versos 25 e 28. Achou aí, minha irmã? Segundo livro das Crônicas, capítulo 26, de 1 a 4. Então vejam aqui, sobre Uzias, o primeiro rei citado aqui, nos dias de quem Oséias profetizou. O primeiro aqui, Uzias. Nós temos aqui um relato que demonstra, lá no segundo livro das Crônicas, a realização nacional que notável realização nacional que este rei trouxe ao seu povo. Foi um momento de avanço político, de realizações nacionais importantes. Diz o verso 2, ele edificou a Elate e restituiu a Judá. Diz o verso de número 4, fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai, até determinado momento, a gente já chega lá. Agora, segundo livro das Crônicas, capítulo 27, eu pedi para a Rebeca, né, minha irmã? Versos de 1 a 6, por gentileza, Rebeca. Segundo livro das Crônicas, capítulo 27, de 1 a 6. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai,
amplos trabalhos no muro, na colina de Ofel. Construiu cidades nos montes de Judá, bem como fortes e torres nas matas. Jotão guerreou contra o rei dos Amonitas e o derrotou. Então os Amonitas pagaram-lhe 3 toneladas e meia de prata, 10.000 barris de trigo e 10.000 de cevada durante 3 anos seguidos. Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Olha só o tipo de rei que foi Jotão, não é? Vejam só as realizações promovidas sob o reinado de Jotão. Diz o verso 4 que ele edificou cidades na região montanhosa de Judá, nos bosques, castelos, torres. Diz o verso 3 que ele edificou a porta de cima da casa do Senhor. Vejam, várias realizações nacionais. Agora vejam o capítulo 29. E eu pedi ao seu Antônio, não é? Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Agora o verso 2, meu irmão, veja o que diz lá. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. E mais adiante, o texto vai dizer que Ezequias promoveu uma reforma espiritual em seus dias. Mais um exemplo de rei que fez uma realização nacional notável. Vejam, eu estou passando pelos reis que governaram nos dias em que Oséias recebeu a palavra de Deus, só para a gente entender o panorama histórico, o fundo em que Oséias está profetizando. Por fim, Sr. José Eugênio, segundo livro dos Reis, capítulo 14, verso 25 e depois verso 28. Agora vai falar de Jeroboão II. Estabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falaram por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era Gate-Hefer. Só um parênteses aqui, meu irmão, antes de você ler o verso 28. Olha só que coisa. Jeroboão II, diz o texto aqui, que restabeleceu os limites de Israel desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas. É o mesmo Jonas que tem um livro, que nós já estudamos aqui, cujo um livro recebe o seu nome. E aí tem um exemplo aqui, minha irmã, de como nem tudo aquilo que os profetas anunciaram foi registrado. Aqui está um exemplo de uma profecia que Jonas entregou a Jeroboão II acerca do restabelecimento dos limites de Israel, que não foi registrada. Nós não sabemos que profecia foi essa. Então vejam, mais uma vez, que nem tudo aquilo que os profetas anunciaram foi registrado em seus livros. Então não se engane, o livro de Oséias não tem toda a revelação da parte de Deus dada a Oséias, assim como também se aplica essa mesma verdade aos outros livros proféticos. Agora o verso 28, meu irmão, por gentileza. Quanto ao mais atos de Jeroboão, tudo quanto fez o seu poder, como pelejou, como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá para Israel, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Eis aqui um outro mistério, né? O livro dos reis cita este livro da história dos reis de Israel, que se perdeu. Nenhum de nós sabe que livro é esse. Mas o que importa para nós aqui é que Jeroboão, à semelhança dos outros reis que reinaram quando Oséias recebeu a palavra do Senhor, também promoveu realizações nacionais notáveis. Em outras palavras, irmãos, qual é o resumo disso tudo que eu estou querendo dizer? Que Oséias profetizou num tempo de relativa prosperidade política, de relativa prosperidade econômica. No entanto, e aí vem, né? No entanto, a vida espiritual e moral, com exceção à reforma religiosa promovida por Ezequias, era totalmente declinante.
E aí os irmãos não precisam abrir nesses textos, porque são basicamente relatos que nós já lemos aqui. Primeiro deles, sobre Uzias. Os irmãos se lembram o que Uzias fez? Uzias usurpou para si as funções sacerdotais, foi oferecer incenso no templo, algo que não lhe era da sua competência, porque só um sacerdote podia fazer isso, e por isso pecou contra o Senhor, e por causa disso foi acometido de uma lepra da parte do Senhor e morreu. Pecou contra o Senhor. Depois, lá em Jotão, nós lemos, se não me engano foi a Rebeca que leu, que a despeito da prosperidade política promovida por ele, o povo continuava a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Não foi isso que você leu, minha irmã? Que o povo, ainda assim, a despeito da prosperidade política, e vejam, hein, aplicação para nós, nem sempre prosperidade política é sinônimo de saúde espiritual. Não é porque um político, um povo prospera que quer dizer que ele está ao lado de Deus. Nem sempre, nem sempre. O mesmo aconteceu com Acás. O próprio Acás, que é outro rei dos dias de Oséias, ele mesmo, o próprio Acás, filho de Jotão, neto de Uzias, adorou a Baal, promoveu a adoração a Baal. Então vejam que, com exceção à reforma religiosa de Ezequias, apesar da prosperidade política dos dias de Oséias, do reinado de Judá e de Israel nos dias de Oséias, a situação espiritual e moral era declinante. E é exatamente por isso, meus irmãos, que, estamos aqui em outros exemplos, né? Mas é exatamente por isso que Oséias é levantado como profeta do Senhor, para denunciar o pecado do povo, que mesmo gozando de relativa prosperidade material, política, estava fundado nos seus pecados, né? O mesmo aconteceu no reino de Jeroboão II. O reino de Jeroboão II, lá em Israel, o reino do norte, também foi marcado por corrupção e pecado. É o que se pode ver, por exemplo, no segundo livro dos Reis, capítulo 14, verso 24. Então vejam, em razão disso tudo, meus irmãos, Oséias testemunhou muitas práticas e crenças contrárias à lei de Deus. Em outras palavras, muitos pecados cometidos contra o Senhor. Numa situação tal que o povo estava em adultério espiritual, que a comparação é exatamente essa. Essa é a comparação promovida pelo livro, especialmente seus 3 primeiros capítulos. O povo de Deus estava em adultério espiritual. Qual é a ideia? Deus fez uma aliança com o seu povo. Uma aliança com o seu povo. Como se faz uma aliança matrimonial, onde Deus jurou ser o Deus de seu povo, e em contrapartida, o seu povo tem que ser o povo de seu Deus, exclusiva e unicamente. Mas a situação espiritual era tão difícil, o povo estava tão inclinado à adoração a outros deuses, à idolatria, que era como se estivesse em adultério espiritual. E a partir daí você já começa a entender por que Deus pede para Oséias se casar com uma prostituta. Porque Deus quer que seu profeta viva na carne aquilo que o seu povo está fazendo com ele. É isso, minha irmã. Isso se aplica até nós hoje, minha irmã. A nossa existência aqui é marcada por sofrimento. Não foi o que Jesus disse? Aquele que quiser me seguir, toma a sua cruz e me siga. A gente, como discípulo do Mestre, tem que sentir o que o Mestre sente. Tem que imitar o que o Mestre faz. A gente quer imitar só na coisa boa. É verdade. É verdade. Sede meus imitadores, pois como eu sou de Cristo, não é? E aí, pegue a vida de Paulo. Esse é um dito de Paulo, né? Pegue a vida de Paulo para ver os milhares e milhares as milhares de situações ruins pelas quais ele passou, de perseguição, foi chicoteado, foi esbofeteado, jogaram ele de uma cidade a ponto de terem Paulo como morto e assim por diante, né? Mas qual é a ideia? Nós precisamos estar prontos, preparados para passar por aquilo que o nosso mestre passou. E no caso aqui de Oséias, embora a narrativa seja do Antigo Testamento, essa é a ideia. Deus lhe dá a ordem de procurar uma prostituta para se casar com ela, para que ele, Oséias, mostre na sua carne, na sua vida, na sua história, o que o
povo de Deus estava fazendo com o seu Deus, adulterando com outros deuses. Certo? Então, Oséias foi um instrumento levantado por Deus para denunciar, não é, essa situação decadente, para sentir na pele o que o próprio Deus da aliança estava sentindo em relação ao adultério espiritual de seu povo. Então, quais são os principais temas do livro? Nós já falamos sobre o profeta, Oséias, falamos sobre o seu contexto histórico, e agora vamos ver quais são os principais temas deste livro. São dois, basicamente, irmãos. São dois. Sim, minha irmã. Primeiro, a infidelidade israelita na aliança com Deus, que inevitavelmente trará juízo. Primeiro tema. Aqui no livro nós veremos constantemente a denúncia por meio do profeta da infidelidade do seu povo. Segundo tema, o amor pactual e incondicional de Deus, que é perdoador do seu povo. Então são esses dois temas que permearão a maior parte, ou melhor, todo o livro do profeta Oséias. São esses dois grandes temas. Primeiro, nós veremos nele a denúncia da infidelidade de Israel, do povo de Deus, e depois como Deus, apesar disso, apesar da infidelidade do seu povo, por causa do pacto que fez consigo mesmo, ama o seu povo, perdoa o seu povo e promete ao seu povo a restauração, a renovação do pacto, sem que isso signifique que seu povo não será castigado, não é? Sem que isso signifique que seu povo será isento de correção. São esses dois grandes temas que marcam aqui. Então vejam lá, isso a partir da analogia da vida do profeta, como eu já disse, que se casa com uma prostituta, e a partir das palavras de Deus, que registradas no livro, mostram quanto Deus ama seu povo, apesar dos seus erros. E aí, irmãos, para terminarmos, vejam aí quais são as divisões principais do livro. Há duas principais divisões. A primeira delas, a primeira parte, o título, que nós acabamos de ler. Vocês se lembram do que eu disse? O livro dos 12 é uma compilação de um único compilador, que juntou os 12. E muito provavelmente, muitos títulos que tem aqui nos livros dos 12 advém desse compilador. É ele quem dá o título para que a gente saiba quem escreveu, em que dias escreveu. Uma espécie de cabeçalho mesmo, dado pelo compilador. Vem a história da vida conjugal do profeta. É especialmente aqui, irmãos, que nós encontramos o relato do seu casamento com a Gomer, uma prostituta, como isso se aplica à lição, se aplica à vida espiritual do seu povo, até que na segunda parte a gente encontra a denúncia, né, contra a infidelidade, a conversão de Israel e as promessas de salvação, e no final do capítulo 14, uma advertência final. O livro de Oséias tem uma das mais lindas declarações de amor pelo seu povo, lá no capítulo 14. O capítulo 14 é belíssimo, é uma das mais lindas declarações do amor de Deus ao seu povo, e nós chegaremos lá. Por fim, são só duas coisas que eu gostaria de pensar aqui com vocês sobre a importância desse livro para os nossos dias hoje. Porque alguém pode dizer o seguinte: tá, tudo bem, já entendi quem é o autor, em que contexto escreveu, já sei basicamente as informações mais elementares para começar a estudar esse livro. Mas e aí? Qual é a importância disso para mim hoje? Que significado o estudo desse livro vai ter para a minha vida hoje aqui no século XXI na cidade de São Paulo, na Igreja Presbiteriana Morumbi Sul? E são duas as aplicações que eu gostaria de destacar. A primeira delas, meus irmãos, esse livro faz a gente pensar sobre os perigos do adultério espiritual com os deuses do nosso dia, ou dos nossos dias. Hoje, ninguém mais, pelo menos até onde eu sei, não aqui no Brasil, mas vamos dizer assim, né? Em geral, porque sempre tem alguns malucos por aí, em geral, ninguém mais adora Baal, como os israelitas fizeram aqui e faziam nos dias de Oséias. Ou alguém aqui conhece alguém que ainda hoje é devoto de Baal, o deus cananeu? Acho que não, né? Hoje tem outros nomes, né, minha irmã? Era aí que eu queria chegar. No entanto, há vários outros deuses que disputam, que rivalizam a centralidade do coração humano
com o Senhor, Criador dos céus e da terra. O dinheiro, o vício, o sexo, e entre tantos outros e outros deuses que rivalizam a centralidade do coração humano com o Senhor, não é isso? E o livro do profeta Oséias nos chama a atenção para os perigos desse tipo de adultério espiritual. Chama a nossa atenção, meus irmãos, pensando em termos matrimoniais, que Deus está numa relação conosco que exige fidelidade da nossa parte. E que nós corremos grande risco quando nos envolvemos com outros deuses de nossa época, de entrarmos nessa situação, né, em adultério espiritual. E por fim, lembra também a todos nós hoje que o amor de Deus é grande e incomensurável. Não há como mensurar, não há como medir, não há como aferir o tamanho do amor de Deus. É o que este livro aqui deixa claro e deixará para nós à medida que nós o estudarmos. Ou seja, que Deus nos ama apesar de nós, apesar do que nós fazemos. Isso não significa que Ele não leve em conta o que fazemos, mas Ele nos ama apesar do que fazemos. Que o seu amor gracioso nos perdoa e nos renova apesar das nossas falhas. E é o que nós vamos destacar à medida que estudarmos esse livro.